Bom, vamos iniciar nossa aula aqui. Se o meu áudio, né, a minha voz, começar a falhar aqui, aí vocês, por favor, me avisem aí, tá? Deixa eu só dar mais um recado lá no WhatsApp para a gente começar a aula. Ok. Então, tá. Se a minha voz falhar ou qualquer problema, vocês me falem aí, eu interrompo aqui, a gente tenta entender o que está acontecendo. Tá legal? Bom, Tá pessoal, legal. na aula passada, eu tive alguns alunos que faltaram, né? Mas eu andei postando aí no nosso grupo o que está acontecendo com as aulas, o que a gente está fazendo. Então, vocês têm que acompanhar também lá os recadinhos. A única coisa que eu não fiz, e aí eu não sei se foi bom ou ruim, eu não passei as atividades para vocês fazerem em casa. Então, eu não me esqueci, mas eu não passei porque, como eu tinha alunos que não tinham assistido a aula, aí eu preferi segurar para a aula de hoje. Aí na aula de hoje, no final da aula, até amanhã, eu estarei enviando as atividades, tá? Então, Ok. eu tinha recomendado nas aulas anteriores que a gente assistisse algumas aulas, né? E eu postei lá no grupo essas aulas. Fiquem sempre de olho nesse sumário aqui, para vocês poderem se orientar quando tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida em entender como está acontecendo a operação. Ruim o áudio, professor. Oi? Tá, melhorou agora? Melhorou? Melhorou. Tá bom então. Tá joia. Então tá. Então, assim, fiquem de olho nesse sumário, tá? E eu de vez em quando vou estar mostrando ele na aula, para a gente poder entender alguma operação que eu estou fazendo e às vezes não fica muito claro, você quer rever. Então, reparem que em cada sumário ele tem uma descrição, e inclusive até o número da página, tá? Para que vocês possam ver aí. Então, se você comparar com a sua apostila, com a indicação do que eu tenho aqui e a descrição, vocês vão conseguir uma orientação extra aí para reforçar o que nós estamos estudando, tá bom? Porque às vezes na live aqui é muito rápido, né? E aí é importante você complementar então esses estudos, tá bom? Na aula passada, então, nós reforçamos a ideia de cálculo, de formas e funções, e mais especificamente, eu trabalhei na função PROC-V. Então, eu vou novamente repassar aqui a função PROC-V e vou complementar a aula ainda com novas funções, mas usando a forma da função soma e a função média. Então, assim, é uma nova forma de apresentar como que a gente tem que usar essas funções, tá? Então, isso não é uma operação que a gente tem que decorar, a gente tem que procurar assimilar, entender como fazer o cálculo, e aí a gente vai desenvolvendo a habilidade do Excel. Então, para quem não estava na aula passada e não acompanhou o vídeo, eu apresentei a PROC-V e eu montei essa planilha na hora, né? Essa planilha você tem que ver ela da seguinte forma. Eu vou marcar aqui, eu vou selecionar com uma cor azul aqui ou amarelo, só para vocês entenderem quando eu falo faixa de dados. Então, essa área que eu deixei em azul claro aí, essa área a gente vai chamar ela de faixa de dados, ou área de dados, ou matriz de dados. É onde o Excel, com a função PROC-V, vai buscar, né, o código. Então, quando eu coloco o código 2 aqui, ó, aonde é que ele vai buscar esses dados? É aqui nessa área azul. Então, quando ele encontrar um código, que é igual ao número 2, ele vai pegando cada informação que está do lado do número 2 e vai trazendo aqui. Gente, mas isso não acontece de uma forma assim mágica, não. Isso aqui é simplesmente uma coisa programada, é uma função. Então, quando eu coloco o cursor aqui, eu vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem melhor aí para quem está no celular, tá? Ó. Quando eu coloco aqui aonde está o nome Carlos, se você observar aqui, ó, é lógico que eu não digitei a palavra Carlos, né? Se você observar o que tem no endereço B6, você vai ver que tem a função PROC-V.
E aí é aqui que acontece, né, se a gente pode chamar de mágica, é aqui que acontece a mágica. Ou seja, tem uma programação na PROC-V. E qual é a programação, professor? Ó, ela procura o que tem no B5, e o B5, gente, é o número 2. Ó, se a gente olhar lá o que tem na coluna B e na linha número 5, o que tem lá é o número 2. Ele procura o que tem no B5, ou seja, o número 2. Ele procura aonde? Gente, ó, esse aonde é aonde você indicar, tá? Então, na aula passada, eu indiquei para ele ir na F10 até a J12. Se você olhar a J12 aqui, ó, é o finalzinho aqui onde está escrito pedreiro, né? Que seria a profissão. E aí depois eu coloco um ponto e vírgula, e aí eu coloco o número da coluna que eu quero que ele me traga a informação, tá? Então, por exemplo, aí novamente a ideia de tabela ou de matriz, tá? Ó, essa aqui é a primeira coluna da nossa matriz, essa aqui é a segunda coluna da nossa matriz, e aqui é a terceira, e assim sucessivamente. Como eu quero que ele me traga o nome, eu verifiquei aqui, ó, que o nome está na segunda coluna. Por isso eu coloquei o número 2 aqui. Reparem que se eu colocar o número 3 no lugar do 2, ele vai me trazer o que tem na terceira coluna. E nesse caso, ó, ele vai trazer o nome do bairro. Então ele vai dizer que o nome é Centro. Então, por exemplo, eu não posso, no caso, falar assim, né? Nossa, professor, o Excel ele não tá fazendo certo. Eu quero que ele me traga o nome e ele me está trazendo o celular, o telefone. Quando eu olho aqui, gente, ó, eu estou percebendo que eu pedi para ele trazer o que tem na quarta coluna. E o que tem na quarta coluna é o número do celular. Então, a gente tem que entender que o Excel vai fazer as operações de cálculo e quando a gente faz a fórmula ou a função de uma forma correta, o resultado geralmente vai estar certo sim, tá? É muito importante que a gente entenda como funcionam as funções, porque nem sempre, pessoal, vocês vão conseguir fazer o cálculo de cabeça ou verificar na hora, e nem é o objetivo. Eu apenas tenho que ter certeza que o que eu estou fazendo está certo. Aqui no caso, nós estamos olhando que o que tem na coluna número 2 é a partir do nome, ó. Na coluna 1 é a partir do código, tá bom? É claro que se você olhar o Excel como um todo, você vai dizer para mim que a primeira coluna é a segunda coluna é B, a terceira coluna é C. Mas eu peço para vocês voltarem aqui, ó, para o conceito da função PROC-V, e lá na apostila ele até diz, ó, que depois que você coloca o número que você está procurando, você coloca a tabela, a matriz. E essa matriz é indicada por nós, né? Você indica qualquer área que corresponda a uma matriz, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, mais duas informações, tá? O código 4, o código 5, vou colocar o nome de outras pessoas, e aí eu vou poder puxar outros dados aqui, né? Eu também poderia colocar aqui do lado, gente, ó, eu poderia colocar assim, ó, a idade da pessoa, tá vendo? O número do RG dela, o signo dela, o time de futebol, tudo que eu colocar aqui, eu vou poder puxar lá, porque vai fazer parte da minha matriz. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar mais duas colunas, né, dois campos, e vou colocar mais dois nomes de pessoas, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver o que a gente poderia colocar aqui. A idade, vamos colocar a idade, tá? Ó. Então eu vou colocar a idade da pessoa, e aqui eu vou colocar o RG dela, tá? Então agora, a Maria vai ter uma idade, por exemplo, a Maria tem 20 anos, né? O RG da Maria é 20, 20, 20, 20, tá vendo? O Carlos, ele tem uma idade, 30 anos. O RG do Carlos é 10, 10, 10, 10, só para a gente ver o exemplo aqui, tá? E o Pedro tem 35 anos, 35 anos, e o RG dele aqui é 33333. Pronto. E agora, gente, eu vou colocar mais duas pessoas, ó, o código 4 e o código 5. Aqui uma curiosidade para vocês, tá? Ó, obrigatoriamente
tem que estar em ordem numérica. Tá? Obrigatoriamente tem que estar nessa ordem numérica. Ah, e se não tiver, professor? Aí a gente coloca. Tá, ó, eu não mostrei para vocês, ó, mas eu vou lembrar aqui no Excel, ó, que ele tem uma parte aqui, ó, que ele vai classificar aqui. Onde eu estou mostrando para vocês aqui, no cantinho direito da planilha, está bem pequenininho, mas é uma área onde o Excel ele coloca em ordem automaticamente para nós, tá? Então você também não precisa se preocupar, porque vamos imaginar, gente, que eu tivesse aqui, ó, 200 nomes, tá bom? 200 profissões ou 500 profissões, né? Eu vou ter que ficar me preocupando e colocar em ordem? Não, não precisa. Eu tenho, o programa vai fazer isso para mim. Eu apenas vou pedir, tá bom? Então eu vou colocar o Francisco, colocar aqui o Francisco. E eu também vou colocar aqui o Antônio, ó, o Antônio. Pronto, o Antônio. O Francisco, ele é padeiro, certo? Padeiro. E o Antônio é professor. Pronto, ó, professor. Aqui é o celular de cada um, 8989, traço 8989. Opa! Aqui é 990.2010. Pronto. Tá? Ah, eu errei aqui, né? Onde é o bairro, eu coloquei a profissão. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo? Ó? Ctrl C, Ctrl V. Eu copiei e eu colei. Vocês viram que é rápido, né, pessoal, para me fazer isso. E aí a idade, ó, o Francisco, ele tem 28 anos e o Antônio tem 40 anos. E aí eu vou colocar o RG de cada um. 10, 10, 10 de novo, é 20, 20. Pronto. E agora 90, 90, 10, 10. Pronto. Só que tem um detalhe, pessoal. Aqui, ó, esses dados que eu acabei de colocar, eles não estão na minha PROC-V. Então, quando eu coloco o número 4, ó, número 4, ó, vocês observem que ele está trazendo o Pedro. Né, ó, o número 4 é o Francisco. Ó, vou colocar o número 5, ó. Ele não trouxe o Francisco, ele continua trazendo o Pedro, tá bom? Então, ó, por que isso está acontecendo, professor? Então, Herna e Sandro, ó, isso está acontecendo porque a função PROC-V ela está parando aqui, ó, na linha número 12, né? E eu agora coloquei mais dados. A mesma coisa acontece, ó, na coluna, ó. Reparem que a idade e o RG ele não pega, né? Porque eu coloquei agora e eu não mudei aqui. Então, gente, ó, a minha matriz aqui, ó, ela mudou. Tá vendo? Ó, eu marquei aqui, ó, eu selecionei a área que está a matriz. Reparem que eu vou pegar o mouse agora, ó, eu vou clicar aqui na matriz, no código número 1, eu vou puxar ele para baixo devagar, tá? Ó, tá vendo? E eu vou levar ele para a direita, tá? Onde eu vou estar marcando, tá? Ó, eu vou estar marcando toda essa área de dados. Se vocês olharem lá no PROC-V, ó, ele ficou agora como sendo F10. Só que tem um erro aqui, deixa eu corrigir aqui, tá, gente? Corrigir aqui, é porque ele entrou errado lá. Agora sim, tá, ó. Se vocês olharem lá agora, ó, como é que ficou o PROC-V, ó? Ele ficou do F10 até o L14. Ou seja, quem é F10 e L14, professor? Ó, é toda a minha área de dados, tá bom, gente? Isso aqui, pessoal, é como eu falei para vocês. Se eu precisasse fazer para 500 linhas, né, eu tenho 500 nomes, faço para 500 nomes. Aqui não mudou nada, tá, gente? Quero trazer o nome da pessoa. Qual é a coluna que está o nome da pessoa? Ó, coluna 1, coluna 2. O nome da pessoa está na coluna 2, então número 2. Tá vendo? Ó? Fecho parênteses e dou Enter. Então agora ele trouxe o Antônio. Ó, se eu colocar número 4, vou dar Enter. Ó. Ele trouxe o Francisco. Se eu colocar número 1, ele trouxe a Maria, tá vendo? Então, essa correção aqui, ó, da área
eu tenho que aplicar em cada função que eu usei aqui, tá bom? Eu vou mudar rapidamente aqui, tá? Então, vocês vão perceber que vai estar corrigindo, é porque eu estou mudando rápido com o mouse aqui, ó. Eu mudo e dou Enter, tá vendo? Vou mudar aqui agora a profissão também. Poderia só mudar o endereço aqui final, tá, pessoal? Não tem problema, tá? Não preciso começar de novo, ó. Qual é o último endereço agora, ó? O último endereço é a coluna L e a linha número 14. Então, eu venho aqui, ó, e no lugar do J, tá vendo, ó? No lugar do J12, eu coloco L14. E quando eu pressionar Enter, ele já traz para mim lá o motorista, que seria a profissão dele. Reparem que eu vou colocar o número 4 no código, tá? Vou colocar o número 4 no código, corrigir a palavra código aqui, e olha o que ele fez, ó, ele trouxe o Francisco, o número 4, o Francisco, ele mora no centro, a idade do Francisco é 28 anos, ele não está trazendo a idade do Francisco, eu queria saber a idade dele, pessoal. E aí eu tenho que, então, fazer o seguinte, ó, incluir aqui um campo idade. E para ele trazer a idade automaticamente, aí eu tenho que começar de novo, ó, igual PROC-V, abre parênteses, aí eu coloco, estou procurando isso, né? Estou procurando aquele valor nessa matriz, aí eu coloco a coluna. A coluna é coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. A idade, pessoal, está na coluna 6. Então, eu falo para ele que eu quero que ele me traga o que tem na coluna 6. Tá vendo? Ó? Vou dar Enter. E aí ele trouxe 28 anos. Reparem que quando eu colocar código 2, ele muda a idade e traz a idade de 30 anos, que é a idade do Carlos. Tá vendo? Tá bom? Lembrando, pessoal, eu coloquei azul claro aqui só para vocês verem que eu estou chamando de matriz, de tabela. Essa cor aqui, ela não tem nada a ver com a planilha, tá? Se ficar branco aqui, ó, tá, ó, se ficar branco aqui, ela vai funcionar do mesmo jeito, tá vendo? É só para vocês verem, né, poderem ver quando eu falo matriz, tá? Então, eu costumo usar cores aqui que é para vocês terem, né, um diferencial aí e entenderem quando eu chamo de fórmula, função ou dados, onde é que está essa informação. Então, a cor aqui é só por uma questão visual ou estética mesmo, tá bom? Pessoal, eu vou ter que passar uma atividade para vocês fazerem no caderno depois com a PROC-V. Então, eu queria perguntar se vocês querem fazer alguma pergunta, querem tirar alguma dúvida com relação à PROC-V. Querem perguntar algo? Alguma pergunta? Não querem perguntar nada? Nenhuma dúvida, Sandra? Nenhuma dúvida? Tá bom, vou continuar então, tá, pessoal? Aí eu fiz o seguinte, ó. Essa aqui é a PROC-V, eu separei uma atividade aqui, que é essa planilha aqui de, novamente, de fazer a soma e de fazer a média, tá bom? Então eu vou aumentar aqui para vocês verem comigo, ó. Aí eu queria que vocês me ajudassem a fazer essa conta aqui, para saber se está tudo claro para nós aqui. Aqui na parte do total, pessoal, como é que eu posso fazer o cálculo do total aqui? Pode me ajudar aqui? Como é que eu posso fazer esse cálculo do total aqui, ó? Como é que eu faço, Sandra? Sandra? Pessoal, como é que eu posso fazer a parte do total? Sandra? Alô? Oi. Tá me escutando? Pode falar. Ah, tá. Eu falei que eu tô procurando aqui no Ah, tá, tudo computador. bem. Tá procurando na apostila? É, apostila Tá. que página aqui? Isso, ó, na apostila
Está lá na página de... Eu vou puxar a apostila aqui para nós vermos, tá bom? Na apostila, está lá na parte de fórmula, se eu não me engano, na página 39. Vou puxar ela aqui. Consigo mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Ela está lá na parte de 26. Deixa eu ver aqui. 26 referências. Deixa eu ver aqui. Formatação. Tá bem antes mesmo. Página 26. É referência relativa absoluta. Ó, na apostila está lá na página número 22, tá? Na página 22, olha lá, ó, fórmulas simples. Página 23, você tem um exemplo ali, ó, que dá para você entender como você me mostra o total. Na página 23. Peraí, só que eu não sei o que eu fiz aqui, não tá aparecendo. Tá. Não está aparecendo na sua tela? Você Na não tela tá... do celular, não sei o que eu fiz Tá, aqui. peraí, eu vou mudar aí, ver se você consegue ver a planilha. Está conseguindo ver? Não, porque o meu tá... Eu não sei o que eu fiz aqui. Tá, faz assim, ó, você está no celular, não tá? Faz assim, ó, põe o dedo na tela dele e arrasta ela para o lado que ele vai mudar a sua tela aí. Então, coloca o dedo na tela do celular e arrasta ele rápido para o lado. Ele vai mudar. Mudou? Herna, você consegue... Mudou? Conseguiu, Sandra? Consegui. Que página que é mesmo? Você falou Então, 22? na página 22, Eu estou até com a apostila aberta aqui também, ó. Consigo te mostrar aqui na sua tela aí, ó. Na página Eu 20. consegui. Eu consegui. Isso. Conseguiu? Ótimo. Uhum. Vou usar o exemplo aqui, então, Sandra, dele só para a gente colocar na nossa planilha aqui por conta do nosso horário. Como é que seria Tá. aqui, então, para mim calcular a soma aqui? Pode passar. É igual... Eita, cadê? E agora? Não, vai falando aí, Hernan. Pode falar. Peraí, professor, que eu tô meio perdida aqui. Tudo bem. Perdi a página, perdi a página. Pera um pouco, pera um pouco. Tá, página 23. É página 23, tá, pessoal? Operações com adição, subtração, multiplicação. Não sei se repare na forma. Acharam, pessoal, na página aí, página 23? É igual... É igual, aí você tem que colocar onde que tá. Cadê? Vamos lá. Igual... É B. Você quer achar o Abre que? A parênteses. média? Abre parênteses. Tá, parênteses, B... B o quê, pessoal? B. Cadê a letra B? Gente, é B4 ou é B6? B6, né? É B6 ou é B4, pessoal? E agora, hein? É a nota, então é B4. É B4, né? É B4, É tá bom? B4. Isso, porque ó, a nota é 6, né? Mas a linha que ela está é número 4. Muito bem. É B4. E mais... O que mais? É para achar o quê? É para fazer a soma. Então Pode é falar. B4 até a B. A E4. A E4. Tá. Aí, no São caso... as notas, né? Certo. Então, Hernan e Sandra, aí é assim, ó. Se você fizer do B4 até o E4, tá bom, gente? Ó, isso vai dar certo se eu colocar a palavra soma aqui Na frente, né? Antes do Isso, ó, na parênteses. frente, tá bom, pessoal? Se eu fizer isso aqui, ó, dá certo, ó. Vou dar Enter, ó. E aí ele vai mostrar para nós a soma, tá bom? Então, isso aqui tá certinho, do B4 até o E4. Mas é muito importante você
colocar a palavra soma, que é a função, tá bom? Eu vou fazer aqui embaixo a soma do Pedro, mas olha como é que eu vou fazer, gente. Ó, eu vou usar o endereço que está a nota do Pedro, que é o B5, e aí, ó, eu vou somar com a outra nota do Mais Pedro. Isso, mais ó, o que está no C5. C5, Isso, ó, mais o mais o D, D10, isso, D5, D5, mais o o E5. E5. Ótimo, ó. Então, assim pode ser feito também. Reparem que nesse caso, ó, eu não usei a palavra soma, mas eu estou Foi dizendo que ele somando um, né? por um, exatamente. Então, aqui é uma fórmula. E aí também dá certo, tá, pessoal? Então, ó, só confirmando mesmo, gente, ó, toda vez que a gente usa as palavras, são funções, né? Quando você não usa a palavra que você vai montando ela, a gente chama de fórmula, tá? Então, essa é a diferença entre as fórmulas e as funções. É lógico que no nosso caso, ó, usar a função soma é mais Mais prático, né? fácil. Ó, não dá possibilidade de muito erro, a gente é muito rápido para montar a função soma. E se tivesse várias notas, né? Se fossem 20, 30 notas, não tem problema, porque a gente vai colocar a primeira nota até E a outra. a última nota. Ele vai pegar tudo e ele vai somar, tá bom? E Bom, assim é mais rápido, né? Mais mais prático. rápido, mais É. rápido, tá bom? Assim, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Para a gente ver aqui, então, eu vou fazer o cálculo da média, só que nesse caso eu vou usar a função média. Eu estou procurando ela aqui na minha apostila para mostrar para vocês, tá? E a função média, ela vai ser montada de forma muito parecida com a soma. O único detalhe aí é que eu vou mudar o nome da função, vou passar a usar a função média, tá? A função média, vocês vão encontrar ela na apostila, na página 42, ó, tá aqui, ó. Então, agora eu vou usar essa função média na página 42. Eu vou lá na minha planilha, e aí, ó, como eu falei, para me usar a função média, ela é muito parecida com a função soma, na hora de montar. Apenas eu tenho que chamar o nome dela correto, que seria média. Aí depois eu coloco o primeiro endereço até o último endereço. E aí eu fecho parênteses e ele calcula automaticamente a média, tá bom? Média. Ok, gente? Vamos lembrar aqui, pessoal, que o programa, ele é um programa de computador, né? Ou seja, ó, a função média do programa Excel, ela foi programada para calcular uma média. Como é que ele calcula, professor? Gente, ó, ele vai pegar as 4 notas do Carlos, ele soma as 4 notas. Pessoal, e ele vai dividir automaticamente por 4. Reparem, ó, que eu nem falo para ele por quanto ele tem que dividir. Não precisa, porque ele foi programado para fazer isso. Aí você pode até falar assim, professor, mas como é que ele sabe que são 4 notas? Gente, a programação faz com que ele conte cada nota que ele está somando. Então, ó, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Então, automaticamente, ele divide por 4, tá bom? É por isso que nós falamos que ele é uma planilha eletrônica, tá? Então, a função média, ela é bem simples de usar, temos que apenas tomar cuidado com os endereços que a gente coloca, tá bom? Para efeito didático aqui e de conhecimento de vocês, ó, eu vou calcular essa média dos alunos, do Pedro aqui, ó, e eu vou fazer, pessoal, pela fórmula, pela fórmula. Gente, ó, pela fórmula dá para fazer sem nenhum problema, só que você tem que tomar cuidado na hora de montar a fórmula, ó. Eu estou pedindo para ele somar as 4 notas do Pedro e depois, ó, eu uso a barra, que é o sinal de Para dividir divisão, né? Ó, divisão na informática, eu divido por 4. por 4. Isso, quando eu dou Enter, ó,
ele calcula para Dá mim. 10. Dá 10, tá bom? Então, assim, podemos também fazer desta forma, tá? Gente, ó, vamos combinar o seguinte. Eu vou mandar essa atividade no grupo aí nosso, para vocês copiarem no caderno, fazer no caderno, tá? E aí você vai tirar uma foto do caderno e vai mandar para mim, tá bom? Gente, tem um Tá bom. detalhe, ó. Não precisa me dar os valores totais. O que eu quero do caderno é isso aqui, ó. Eu quero ver os endereços, tá bom? Então, no seu caderno, quando você tirar a foto, ó, o que eu vou estar vendo é alguma coisa parecida com o que eu estou mostrando para vocês aí agora, ó. Eu não preciso em calcular, somar, dividir, nada. Eu quero que você se preocupe em montar a fórmula. Ela vai ficar larga, né? Ó, vai ficar assim no seu caderno, não tem problema, eu vou entender. Você vai colocar isso, você vai colocar a data do lado, o seu nome completo e vai tirar uma foto do seu caderno e vai mandar para mim, tá bom? Tá bom. Ok, gente? Aí a gente vai combinar o Ok. seguinte, pessoal. As coisas estão começando a tentar se normalizar com relação a essa pandemia. Tomara a Deus que dê certo, que a gente consiga ir voltando aos pouquinhos. E eu espero que logo, logo a gente tenha as aulas presenciais. Enquanto isso, a gente continua com a live. Eu acho que semana que vem a gente ainda tem mais uma live, ou na outra também. Mas para a gente não perder o foco, vamos fazer essas atividades em casa, que é para complementar, tá bom? Ok? Tá bom. Tá, Ok. joia. Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Vou encerrar a aula. Não. Tá tudo bem, então? Professor, eu quero Tudo fazer bem. uma pergunta. Pode perguntar. Aí minha mãe tava passando, ela comprou uma coisa. Aí ela viu o Megaton aberto. Ele já tá Isso. aberto? Exatamente, pessoal. A escola, ela começou a abrir a partir desta semana, mas não está tendo aula presencial ainda. Mas se vocês quiserem ir lá para tirar alguma dúvida, de repente tem alguém que precisa tirar uma apostila que não tirou ainda, pode ir lá que eles vão entregar, tá bom? Se você quiser, só não dá para marcar a aula ainda e ainda não tem plantão, não dá para usar o laboratório. Mas a escola já está abrindo, né, para fazer essa parte de atendimento, tanto a da Penha quanto a de São Mateus, tá bom? Por isso que eu estou falando para vocês que, se Deus quiser, se der tudo certo, logo, logo a gente terá a autorização para poder dar aula presencial, tá bom? Tá bom. Ok, gente. Obrigado, então. Bom dia para vocês e até mais, tá? Se cuide. Até. Tchau. Tchau, tchau, Tchau. pessoal.